E aí? Com certeza todo mundo já ouviu falar em improbidade administrativa em algum noticiário, né? Mas o que isso realmente significa? Hoje a gente vai desvendar esse conceito que é fundamental para a gente entender como funciona a integridade na gestão pública aqui no Brasil. Mas antes de entrar de cabeça no que é ilegal, que tal a gente dar um passo para trás? Pensa bem, o que significa na prática ser honesto quando se está cuidando de algo que é de todo mundo? Essa pergunta é o ponto de partida para a gente entender o exato oposto disso, a improbidade. E aqui está a definição. Improbidade administrativa, gente, é muito mais do que só aquele caso de corrupção que a gente imagina. É qualquer ato que viole um desses 4 pilares: honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. No fundo, é uma quebra muito séria da confiança que a sociedade coloca nos seus gestores. Beleza, então como a gente vai organizar essa conversa? Primeiro, vamos entender a base do conceito. Depois, a gente vê os tipos de atos de improbidade. Aí, vamos analisar a grande mudança que teve na lei, conhecer as punições e, por fim, entender por que tudo isso importa para a nossa vida. Vamos lá! Olha, para começar, uma coisa que a gente precisa ter em mente é que essa exigência de honestidade no serviço público não é só uma ideia bonita, sabe? Ela está escrita com todas as letras lá na nossa Constituição Federal. E isso, claro, dá um peso gigantesco para a coisa toda. E o jeito que a nossa Constituição trata esse assunto é muito sério. Ela não só coloca a moralidade como um princípio obrigatório para qualquer gestor, mas também prevê consequências bem duras, como a suspensão dos direitos políticos e mais, chega a classificar esses atos como crime de responsabilidade para o presidente da República. Ou seja, dá para ver que não é pouca coisa, né? A lei de improbidade organiza essas violações em, basicamente, 3 categorias principais. É como se fossem as 3 faces de um mesmo problema. Vamos dar uma olhada em cada uma para entender melhor. O primeiro tipo é o mais direto, aquele que a gente logo pensa quando ouve falar em corrupção, o enriquecimento ilícito. É quando um agente público usa o poder do cargo para ganhar um dinheiro ou uma vantagem que não deveria. O exemplo clássico é receber propina, né? Ou usar bens públicos em benefício próprio. A segunda categoria é a chamada lesão ao erário. Aqui, o foco é o prejuízo para os cofres públicos. E o interessante é que isso pode acontecer mesmo que o agente público não tenha colocado R$ 1 no próprio bolso. Um contrato com preço superfaturado ou permitir que um bem público se estrague são exemplos perfeitos disso. E por último, a gente tem os atos que vão contra os princípios da administração. Essa categoria aqui é talvez a mais abrangente. Ela pune a simples violação daqueles deveres básicos, mesmo que não tenha havido enriquecimento do agente ou prejuízo financeiro para o Estado. Sabe o famoso nepotismo de nomear um parente para um cargo? É exatamente isso. Agora, a gente chega num ponto que, olha, virou o jogo. Em 2021, uma nova lei mudou profundamente as regras da improbidade administrativa. Ela trouxe uma exigência que alterou a forma como esses casos são julgados, a famosa exigência do dolo. E aqui está a mudança crucial. Antes da lei nova, um gestor podia ser condenado por culpa, ou seja, por um erro grave, por negligência, por incompetência. Agora, não mais. A lei passou a exigir a comprovação do dolo, que é a intenção clara, a vontade de cometer aquele ato ilegal. A punição por um erro, mesmo que grave, simplesmente deixou de existir na lei de improbidade. E detalhe, não é qualquer intenção que serve. A lei agora pede o que os especialistas chamam de dolo específico. O que isso quer dizer? Que não adianta só provar que o gestor quis praticar o ato. É preciso provar que ele fez aquilo com o objetivo final de alcançar um resultado ilegal. Na prática, isso tornou a acusação muito mais difícil de ser comprovada. E o impacto dessa mudança foi uma avalanche. O Supremo Tribunal Federal decidiu que essa nova regra, por ser mais branda, deveria valer para todos os processos que ainda não tinham uma condenação definitiva. E o resultado? Milhares de ações de improbidade que estavam em andamento por todo o país foram revisadas e, em muitos casos, simplesmente anuladas. Tá, mas e aí? Quando alguém é de fato condenado por improbidade com base nessas regras novas, o que acontece? Vamos dar uma olhada nas punições para ver como a coisa funciona agora. Essa tabela mostra outra mudança gigante. As 2 punições consideradas mais severas, que são a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos, agora só se aplicam nos casos de enriquecimento ilícito e de lesão ao erário. Para aqueles atos contra os princípios, lembra? Essas 2 sanções foram retiradas. Mas isso não quer dizer que não tenha mais consequência, claro. Outras punições importantes continuam valendo. A pessoa condenada precisa ressarcir todo o dano que causou, quando houver.
Além disso, pode levar a uma multa, ficar proibida de fazer contratos com o poder público e, óbvio, tem que perder todos os bens ou valores que conseguiu de forma ilícita. Certo, a gente já falou da lei, dos artigos, do dolo, mas, no final das contas, por que esse assunto deveria importar para além dos tribunais? Qual o impacto disso no nosso dia a dia? Esse número aqui ajuda a gente a ter uma ideia do tamanho do problema: 25 bilhões de reais. É o valor que o Ministério Público Federal tenta reaver em ações de improbidade. É um dinheiro que poderia estar sendo usado em hospitais, escolas, segurança. A improbidade tem um custo real, e é um custo gigantesco para a sociedade. Resumindo, então, combater a improbidade é uma forma de proteger o nosso dinheiro. É lutar para garantir que os impostos sejam usados para o bem de todo mundo. E também uma forma de fortalecer a nossa confiança nas instituições públicas e, no fim do dia, de garantir serviços de melhor qualidade para a população. E a gente termina com a grande polêmica que essa mudança na lei deixou no ar. De um lado, tem quem defenda que a exigência do dolo é boa, porque protege o gestor público honesto, aquele que pode até cometer um erro técnico, mas sem má-fé. Do outro, os críticos dizem que a nova lei criou uma barreira tão alta que ficou quase impossível punir os corruptos, enfraquecendo uma das principais ferramentas de controle. É uma reflexão complexa e muito necessária.